Fala galera, hoje a nossa aula vai ser sobre verminoses. Também é um outro tipo de parasitose, só que agora causada por vermes, tá? Já que nós estamos discutindo sobre vermes, iniciamos semana passada sobre os plateumintos, a gente vai então trabalhar aqui, alguns plateumintos parasitas, ou seja, plateumintos que são causadores de doenças. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte: mais uma vez, quando o Enem aborda esse tema, ele vai trabalhar com vocês o agente etiológico de cada verminose, o ciclo reprodutivo desses parasitas, os sintomas da doença e as medidas de profilaxia. Sempre vai trabalhar esses temas. E aí eu vou chamar a atenção de vocês que quando se trata de verminose, pessoal, sempre você vai associar a verminose à falta de higiene pessoal e falta de saneamento básico. Significa dizer então que as pessoas de baixa renda estão mais propensas, estão mais vulneráveis a esse tipo de parasitose. Não esqueçam disso. Bom, nós vamos começar aqui pela parasitose, pela verminose, conhecida como esquistossomose. Tem outro nome? Tem. Pode ser chamada de barriga d'água. Em algumas outras partes do planeta pode se chamar de febre do caramujo. Bom, não querendo assustar vocês, mas assim, a OMS ela estima que cerca de 250 milhões a 300 milhões de pessoas estão contaminadas, estão infectadas por esse parasita. Então a esquistossomose ela atinge cerca de 300 milhões de pessoas, ou seja, uma população maior do que a população brasileira, isso no mundo inteiro. Estima-se também que, por ano, entre 4 mil a 200 mil pessoas morrem por conta de esquistossomose. Então a gente percebe que ainda a quantidade de pessoas infectadas ou contaminadas e a quantidade de pessoas também que morrem por conta dessa parasitose ainda é elevado, certo? Pois bem, por que isso? Porque talvez faltem políticas governamentais com o objetivo exatamente de diminuir e até mesmo erradicar esse tipo de doença. Pois bem, então gente, a esquistossomose ela é causada por um gênero de verme, Plateomyta, pertencente à classe Trematoda, e o gênero é o Schistosoma. Dentro desse gênero se destacam 3 espécies: o Schistosoma haematobium, que geralmente se aloja em vasos sanguíneos da bexiga, o Schistosoma japônico, que geralmente se aloja no interior do intestino, e o Schistosoma manzoni, que geralmente se aloja no fígado. Então, aqui no Brasil, por exemplo, é mais comum o Schistosoma manzoni. Essa doença ela é caracterizada pelo seguinte fato: contato da pele com a água contendo as larvas do verme, certo? Então, é assim que a gente adquire a esquistossomose ou schistosoma. Se a gente nadar em lagoas que contenham as larvas desse verme. Então, essa doença ela se caracteriza por uma fase aguda em que a pessoa portadora do verme apresenta manifestações clínicas como coceira e dermatite, ou seja, uma urticária na pele e inflamações na pele, febre, inapetência, indisposição, tosse, diarreia, náuseas, vômitos e emagrecimento. Então, essa é a fase aguda. Já a fase crônica, geralmente, ela é assintomática, pode durar vários anos, podendo ainda se caracterizar por alguns episódios esporádicos de diarreia, alternados com o período de
prisão de ventre. Então fica alternando, né? Então imagine aí. Em outras pessoas, aí a doença já pode evoluir para um quadro mais grave, como a hemato ou a hepatomegalia, que é o aumento do tamanho do fígado. E pode se agravar e até mesmo o indivíduo desenvolver uma cirrose. Sem contar ainda que o baço pode também aumentar volume, né, o seu volume. E aí ocorrer várias e graves hemorragias, provocando até na verdade o rompimento de veias do esôfago, tá? E a chamada ascite, a chamada barriga d'água. Ou seja, o abdômen então, ele se dilata, né? Fica proeminente por conta do acúmulo de plasma proveniente do sangue, exatamente, e vai ficar entre os tecidos. Então isso vai fazer com que o volume do abdômen aumente. Bom, e aí, gente, como combater isso aí? Existem algumas drogas, né, terapêuticas, algumas drogas terapêuticas, em que essas drogas são capazes de matar o verme no organismo humano. Agora, no entanto, a melhor maneira de se combater ainda a esquistossomose é a prevenção. Então, apesar de existirem drogas eficazes, mas a melhor forma que você tem de evitar é exatamente se prevenir, tá? E aí, como é que você poderia se prevenir em relação a essa verminose? Por exemplo, impedir que os ovos do extossomo presentes nas fezes contaminem rios e lagos, né, ou açudes, ou então outros reservatórios de água, como evitando fazer necessidades no meio ambiente. Porque o que acontece? Geralmente, o indivíduo portador do verme adulto, que está alojado em seu intestino, tá? Então lá tem o macho e a fêmea. Então o macho e a fêmea se acasalam, cruzam. E aí a fêmea produz bastante ovos. E esses ovos, eles são empurrados pela fêmea para o reto, né, a porção terminal do intestino do portador. E quando esse indivíduo defeca no ambiente, as fezes saem junto com as fezes saem os ovos do verme. O que acontece então? Quando chove, essas fezes contendo os ovos são empurradas para dentro desses açudes ou dentro dessas lagoas, né? Enfim. E aí, esses ovos, ao eclodirem, liberam uma larva chamada de miracídio. Essa larva, ela tem 24 horas para encontrar o seu hospedeiro intermediário. Quem é esse hospedeiro intermediário? O caramujo. Um caramujo do gênero Bionfalaria. Dentro do caramujo, essa larva chamada de miracídio, ela sofre uma transformação e origina, tá, um esporocisto primário, que em seguida evolui para um esporocisto secundário, e esse sim se transforma em uma outra larva chamada de cercária. É essa larva cercária que é a forma infestante que vai contaminar um novo indivíduo. De que forma? Quando esse indivíduo deixa sua pele em contato com essa água contendo cercária, essas cercárias perfuram a pele do indivíduo e caem na corrente sanguínea. E aí na corrente sanguínea se desloca até o fígado, onde começa a se transformar em vermes adultos, que vão se alojar exatamente no intestino desse novo indivíduo, reiniciando o ciclo. Então vocês percebem que, uma vez em contato com essas cercárias, a contaminação acontece. Então observe que, nesse caso, gente, a contaminação aconteceu devido à penetração ativa da larva pela pele. E aí, logo no início, o que acontece? Coceira, urticária. Então o que acontece? Por isso que a gente tem aquele ditado: se nadou e coçou é porque pegou. Então quando você nadar em uma lagoa e sair se coçando, provavelmente você está contaminado com cercária. Bom, além disso, você também pode combater o caramujo. Por quê? Porque se você combate o caramujo, você interrompe o ciclo, você impede que o miracídio se transforme em cercária. Então você interrompeu aqui a reprodução, tá, do verme. Então também é uma forma de você prevenir. E como é que você combateria o caramujo? Ou faria o controle químico, que não seria interessante, porque você poderia contaminar
o meio ambiente, ou então você pode realizar o controle biológico. E aí, nesse caso, seria mais interessante, porque você poderia introduzir parasitas para diminuir a população, ou até mesmo exterminar a população de caramujos, ou então você pode introduzir um predador. Pode colocar peixinhos aí que vão se alimentar desse caramujo. Você ainda também pode evitar não tomando banho ou não entrando nesses ambientes contaminados ou que tenha suspeita de contaminação com as cercárias. E também, obviamente, tratamento do doente, a questão da higiene pessoal e do saneamento básico, ou seja, uma construção de sanitários apropriados para que vocês ou o indivíduo possam fazer suas necessidades e evitar fazer necessidade no meio ambiente. Então observe que a extossomose ou barriga d'água é uma verminose, e se é verminose está sempre associada a falta de saneamento, falta de higiene. Sempre vai estar cometendo ou terá uma maior possibilidade de acometer pessoas de baixa renda, pessoas que estão à margem desse tipo de política. Bom, aqui está um aspecto de um portador já de ascite, tá vendo? Olha como o abdômen fica dilatado, isso é por conta do extravasamento do plasma para os tecidos, ou melhor, provavelmente dos tecidos. Aqui você tem a foto do caramujo, então aqui é o hospedeiro intermediário e aqui é o hospedeiro definitivo, tá? Aí você tem também a teníase. Aí nesse caso agora, a teníase ela é provocada por um outro verme, agora pertencente à classe Cestoda, que são a Taenia solium e a Taenia saginata. É muito importante você saber diferenciar, porque a Taenia solium ela utiliza como hospedeiro intermediário o porco, e a Taenia saginata utiliza como hospedeiro intermediário o boi, para você chegar lá na prova e não confundir. E ambas utilizam como hospedeiro definitivo o homem. Então, observe, assim como o xistosoma, que utiliza 2 hospedeiros, a Taenia também utiliza 2 hospedeiros. Então, ambos são parasitas heteroxenos. Não esqueçam disso. Bom, é importante também saber a estrutura, né, da Taenia. Então, uma estrutura básica dele. Ela tem uma cabeça, também chamada de escólex, um pescoço, e aqui você tem as proglótides, que são essas bolsas aqui, ó, gente. E é importante a gente saber o seguinte, que cada bolsinha dessa aqui contém um conjunto de testículos e ovários. E então a gente percebe que a Taenia ela é monóica, não é isso? Então ela é hermafrodita, possui os 2 aparelhos simultaneamente. Outro ponto importante aqui, cada proglótide dessa é capaz de armazenar cerca de 250 mil ovos. Então a gente percebe que a quantidade de ovos que um animal desse, que um verme desse pode produzir é uma quantidade absurda. Outro ponto importante é que um verme desse é capaz de atingir de 3 a 5 metros de comprimento. Então imagine quantas proglótides você vai encontrar num verme de 3 a 5 metros de comprimento. Muitas. Então, se em cada proglótide dessa você consegue observar que ela armazena cerca de 200 a 300 mil ovos, então a quantidade de ovos produzidos por um verme desse é muito grande. A Taenia ela vai se caracterizar por desenvolver a teníase. E aí no caso da Taenia solium, ela vai utilizar como hospedeiro intermediário o porco e como definitivo o homem. Então, como é que você adquire ou corre o risco de adquirir esse verme ou esse parasita? Desde que você faça a ingestão de carne, nesse caso do porco, mal cozida ou mal assada, e desde que essa carne esteja obviamente contaminada com o cisticerco. O cisticerco, gente, é exatamente uma espécie de bolsa meio ovoide, uma coloração assim esbranquiçada,
semi-transparente, com um tamanho entre meio centímetro, certo? E 2 centímetros. Então podem ser bem pequenas ou podem ser um pouco mais visíveis, né? Um pouco maiores. E aí, geralmente o pessoal chama esse cerco de canjiquinha, pipoquinha, depende muito da região, por conta do seu aspecto meio esbranquiçado. Então, ó, como é que você pode adquirir a teníase? Se você ingerir carne de porco ou de boi, certo? Contendo cisticerco. Então você vai desenvolver a teníase. Bom, diante disso, pessoal, quando você ingerir essa carne contendo esse cisticerco, o cisticerco, quando chegar no intestino, esse cisticerco, então, ele simplesmente se expande e forma um pequeno escólex, que é aquela estrutura da cabeça da tênia que se fixa a mucosa intestinal. E aí, obviamente, a partir do momento que fixar o escólex, começa então a sugar o sangue do hospedeiro, e quando vai se alimentando desse sangue, então vai se envolvendo em uma tênia adulta ou em um verme adulto. É importante saber também o seguinte, que entre as diversas espécies de tênia, tá? As mais conhecidas são a tênia saginata, que é a tênia do boi, que geralmente pode até atingir 9 metros de comprimento, do tamanho, comprimento do seu intestino, certo? E essa aí, ela é muito disseminada na África, no Oriente Médio, certo? Na América Central, na Europa e na Ásia. E a tênia sólio, que é a tênia do porco, que aí é um pouco menor, e é mais frequente no México, na América Central e na América do Sul. Na Europa um pouco, na Europa Oriental e na Oceania. Bom, daí, quando o indivíduo adquire teníase, ele vai apresentar alguns sintomas. Você vai perceber que um infestado por tênia, inicialmente, vai ter os sintomas brandos, como diarreia, prisão de ventre, insônia, uma certa irritabilidade. Aí geralmente essa pessoa que está infestada, ela é um pouco mais magra, né? Ou fica magra, porque o parasita começa a competir com ela por conta do alimento. Ele é um parasita muito voraz, certo? Então realmente, praticamente tudo que a pessoa ingere vai para ele. E aí a gente vai perceber que frequentemente o indivíduo vai ser acometido por uma anemia. E aí essa anemia vai ser acompanhada, obviamente, por uma certa indisposição, um cansaço. E tudo isso é provocado por quê? Porque o verme, além de estar roubando nutrientes do seu organismo, ele começa a liberar também um monte de toxinas. Daí você pergunta como é que se livra, né, desses vermes. Geralmente, quando se a gente fizer uso de substâncias laxantes, as substâncias têm muito pouca eficácia contra as tênias, principalmente se for a tênia sólio, certo? Então a tênia sólio é um pouco mais difícil de ser combatida, porque a fixação do escólex dela no intestino é tão eficiente, certo, que muitas vezes, apesar de o verme ser eliminado quase por inteiro, a estrutura se mantém fixada, ou seja, você destrói praticamente com o corpo, né? Vai sair junto com as fezes do portador, mas a cabeça do verme fica lá entranhada na parede intestinal, porque é como se fossem ganchos, né? Esses ganchos é muito difícil de retirá-los. Daí, ó, para combater então a teníase, é preciso que a gente tome algumas, na verdade, medidas preventivas. E aí o que acontece? Acontece que a gente pode, por exemplo, impedir que os ovos da tênia sejam ingeridos pelos animais, né? No caso porco ou boi,
A gente deve evitar comer carne mal passada, mal cozida, né? Na verdade tem que fazer o contrário. E a questão da higiene e saneamento básico. Porque é o seguinte, o que acontece? Geralmente, quando um indivíduo contaminado ele faz necessidades no meio ambiente, ele libera junto com as fezes as proglótides do verme. E aí o que acontece? Essas proglótides se abrem e os ovos são liberados no ambiente. Esses ovos ficam misturados, digamos, no capim. Então o animal vem, come esse capim e ingere os ovos. Esses ovos, então, quando caem no trato digestório do animal, liberam a larva, que é o cisticerco, que vai exatamente entranhar, se alojar ou na musculatura desses animais ou no tecido nervoso desses animais, no cérebro desses animais. Os animais então morrem porque vai desenvolver a cisticercose. Esse animal então, ao ser utilizado a carne dele para consumo humano, essa carne vai contendo cisticercos. E aí, se não for bem cozida, nem bem passada, nem bem assada, esses secos então continuam vivos. Quando o homem então ingere, desenvolve então a teníase. Então observe que o homem, que é o hospedeiro definitivo, normalmente desenvolve a teníase. E a vaca ou o porco, que são hospedeiros intermediários, desenvolvem a cisticercose. No entanto, pode acontecer do homem desenvolver a cisticercose. E aí o que acontece? Só vai acontecer isso se o homem ingerir ovos da tênia. Aí o homem passa a servir como hospedeiro intermediário do verme. Ou seja, o homem nesse caso assumiu o papel que normalmente é desenvolvido pelo boi ou pelo porco. O que acontece? As oncosferas, que são as larvas, se liberam dos ovos e aí pode atingir a musculatura ou o cérebro da pessoa. E aí se transforma em cisticercos. Daí o que acontece? Quando alojados na musculatura, os cisticercos então geralmente causam poucos problemas. Agora, se alojar no cérebro, aí vai desenvolver uma doença gravíssima, que é a cisticercose humana, que aí vai trazer uma série de consequências, como convulsões, semelhanças à epilepsia, perda da visão, ou até mesmo a morte do indivíduo. Então observe que normalmente o homem desenvolve teníase e quem desenvolve cisticercose é o boi e o porco, porque eles ingerem os ovos da tênia. Agora, se o homem ingerir os ovos da tênia, aí sim o homem passa a desenvolver a cisticercose. Então não confundam. Teníase é uma coisa, cisticercose é outra. Agora, ambas as doenças estão relacionadas com os mesmos tipos de verme e os mesmos tipos de hospedeiro. Porém, na teníase, quem desenvolve geralmente é o homem, e a cisticercose, quem desenvolve geralmente é o boi ou o porco. Agora, se o homem ingerir ovos da tênia, aí o homem assume o papel do boi e do porco, passa a ser o hospedeiro intermediário e vai desenvolver a cisticercose. Então aqui você tem aqui alguns aspectos, como uma carne contaminada com cisticerco. Observe aqui, ó, tudo isso aqui é cisticerco, tá? E aí, gente, é só lembrar, falou em verminose, associe logo a falta de higiene, saneamento básico, está sempre relacionado, na maioria das vezes, a pessoas de baixa renda, beleza? Então na próxima aula a gente continua. Um abraço.